Entrevista de emprego agora, vamos ver se a gente contrata. Não, eu nasci aqui, né? Sou brasiliense. E sou de uma época, porque eu já tô com 56 anos, né, cara? Então, não é quarentinha, não, é 56. Então, eu sou de uma época que aqui a Asa Norte só tinham 2 quadras, né? Então era 306 e a 312, o resto era tudo poeira, mato. Né? Mato, poeira. A 312 é aquela dos tijolinhos, dos prédios? É a mesma coisa da 306. É o mesmo projeto. É a mesma coisa. Então, eu não sabia, não. Mas a Asa Sul ela já era completa. Não tinha todas, não. Não tinha também todas, mas já tinha a grande maioria. Os funcionários públicos chegaram todos para a Asa Sul, né? Uhum. E aí, então eu sou dessa época, né? Então eu sou de uma época que a gente não tinha recurso tecnológico para diversão, né? Então, como é que a gente divertia? Com violão, com uma flauta, brincando de bolinha de gude, finca, pique-pega. Já tinha um parque da cidade nessa época? Tinha mais ou menos. Começando ainda. Porque assim... a gente não tinha nem assim uma condução, os ônibus tinham uma linha muito, era tudo muito restrito, né? E eu me lembro que a cidade foi crescendo, a área de diversão também foi crescendo, a gente teve muitas coisas legais aqui, né? E eu me diverti bastante, né? Porque a gente tinha que exercitar muito a parte criativa. Né? A gente não dependia de um software, de um jogo, de um programa de televisão. Pra você ter ideia, a minha primeira televisão, quando chegou, foi uma festa, né? A gente não sabia, a gente não nascia com televisão. Era preto e branca? Era preto e branca, chegou, era uma... Só pegava a TV Manchete? Não, pegava era Tupi mesmo. Coisa velha. Tupi. A Manchete já vem mais pra cá. Manchete já foi da época que eu tinha uma agência de propaganda e eu legal. Cheguei a patrocinar o Pantanal, a primeira versão do Pantanal, exatamente. A agência sua fazia propaganda no Pantanal? Sim. Que legal. Legal. Eu tinha vários clientes muito bons, né, grandes clientes. Era uma agência que tinha uma pegada muito interessante, porque a gente tinha um ilustrador, o Marcos Pinto, que é uma fera. E ele fazia ilustração com aerógrafo. Então, tudo que você vê de computação gráfica aqui e tal, ele fazia na mão. Caramba. Aerógrafo é aquele que fazia... Não, é mimeógrafo, tô confundindo com aquele que fazia as provas. Isso aí é das provas, mas aerógrafo, sabe um spray de tinta? Uhum. É uma caneta que você vai soltando o spray e ela vai pintando. Só que no nível de detalhe... E os caras hoje que faz essas artes nas paredes, eles usam esse negocinho, não é? Mas não é... Não é tão igual. Não, porque esse equipamento era muito delicado. Então você conseguia escrever com aerógrafo, sabe? O aerógrafo que a gente tinha era muito bom. A gente tinha uns 4 ou 5, porque o Adriano também mexia com aerógrafo, era muito bom também. Mas o Marcos era excelente. Então você passava um conceito para o Marcos e ele fazia isso, né? Então a nossa agência era uma das poucas agências no Brasil que fazia isso. Qual era o nome da agência? 3 Propaganda. 3 Propaganda. E a nossa campanha foi muito legal, né? Que era uma pasta de dente, a marca da 3 Propaganda na pasta de dente, e a única agência que garante o sorriso do cliente. Então esse criativo. Foi o... legal. E a gente pegou uma conta imensa, cara, uma conta de $500 mil na época. Vocês anunciaram a agência no Pantanal? Ou não. Fazia anúncio do... Esse cliente que a gente pegou, que era da área de construção civil, é que patrocinava o Pantanal. Saquei. Então foi uma época assim, muito legal, porque quando eu abri a agência... Eu já tinha passado por outras agências, eu já tinha eu já era diretor de criação, tinha dupla de criação, porque antigamente a agência de propaganda era muito diferente disso que a gente tem hoje. O design. A gente tinha um conceito de criação, né? Então você não era um post. Cara, qual é a linha de raciocínio da criação desse negócio? Porque isso a gente sabia que era muito importante
Porque as campanhas ela não durava 30 segundos, ela durava um ano a campanha. Era a campanha feita pra durar e ela tinha que ser o máximo de abrangente possível. Não é igual um post que você posta Não, 4, 5 posts no mesmo dia. Isso. Então, o post é assim, e tal. Então, e essas campanhas, elas tinham que ter uma pegada onde o espectador não enjoava daquilo que ele estava vendo. Que é um grande desafio. Sim. Pelo contrário, então tinha que marcar e as pessoas na rua tinham que falar daquela propaganda. Exatamente. Né? Comentar aquilo. Nossa, aquela propaganda. Usava muito jingle na época, né? Nossa, jingle é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu lembro até hoje de jingles da época. Sim, Não, eu também lembro. A gente tem jingle na cabeça até hoje, porque era daquela época. Né? Que eu sou de 82, né? Então, final da década de 80, final da década de 80, teve vários, né? Que a gente até hoje vê alguma marca e te lembra do jingle. Quer dizer, liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que quiser. Só não usa quem não quer. O stop. Nem o jeans existe mais. Mas a música continua. O Esse eu não tempo lembro, passa, o tempo voa, e a Isso. poupança Bamerindos continua. Isso, já fechou, mas a música tá aí. Então essa é a força do jingle, a força da criação. Né? E isso era tão forte que até hoje a gente lembra. Agora o João não pegou nenhuma das referências. Isso é tão forte que até hoje a gente lembra. Então, esse ponto da criação para nós era muito importante. Era uma coisa assim. Então, duplas de criação. Existiam agências que tinham 10 duplas de criação. E cada um da dupla. Opa. Tranquilo. Tá tranquilo, tá em casa. Isso mancha. Não, mas tá tranquilo. A gente dá uma limpada agora. Não tem problema. A dupla de criação, cada um da dupla de criação ganhava, sei lá, hoje talvez equivalesse a 30 mil reais cada. Era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. Porque eles eram os responsáveis para fazer aquela empresa ganhar dinheiro, né? Então o Washington Oliveto, por exemplo, que era uma referência na época. Eu até citei aqui aquela vez que ele citou. Ele era um cara da dupla de criação da DPZ. Uma mega agência. Zaragoza. Isso, exatamente. DPI. E eles... Eu esqueci o P. Era as iniciais, nome do pessoal? Era. Geralmente as agências eram assim. Botava as iniciais, né? E aí ele saiu de lá e montou a W Brasil. W Brasil. Né? Alô, e alô, então era Brasil. tão forte que até o Jorge Benjor gravou fez a música. Alô, W Brasil. Isso. Aí quando ele chamava o síndico, ele chamava o Jorge, Tim Maia. o Oliveto. O Oliveto? Ele falava na música que era o Tim Maia, mas o síndico era o Oliveto. Então, legal. Assim, e essas coisas, né, marcaram muito a minha percepção. Botei vinho pra você tomar banho. Olha o tanto. Sacanagem. Obrigado. A Fernanda terça-feira com as taçonas de vinho. Depois a gente comenta isso. Beijo, amor. Quero saber dessa história que ela inventou aí pra encher o garçom encher a taça dela de vinho. Todo mundo com isso aqui e ela com isso aqui. Então, esse ponto da criação, para mim, ele marcou muito na minha vida. Porque a gente não tinha muita regra para criação. Você tinha que ser criativo. Sim. E você não precisava estar sendo polido por regras sociais. Esse é outro detalhe muito interessante. Naquela época você tinha até um comercial, eu acho até que era do Washington mesmo. Que era do primeiro sutiã. Né? Sim. Se você for fazer um comercial daquele hoje, você não vai veicular. Não vai veicular, porque... Ou narcar em cima. Porque as pessoas não entendem a mensagem da matriz. Aquela é uma mensagem autêntica, muito bem criada, muito bem feita, e refletia um sentimento daquela menina, idade. Né? Ganhando os primeiros Exatamente. Então, era uma coisa tão genial que hoje, com todas essas barreiras que criaram, muito burras, né? Porque você impede que as pessoas criem. Limita. Né? Você simplesmente não faria uma obra daquela hoje. E é uma obra vencedora de tudo quanto é prêmio que você pode imaginar de propaganda. Então, icônica, uma propaganda icônica. Exatamente. Eu estou dando um exemplo como é esse processo criativo, né? Porque... E aí,
Quando eu me envolvi com esse processo da fotografia, porque eu fui empresário, fui também diretor de marketing de uma grande companhia na área de petróleo também, de revendas. Passei 22 anos mexendo com isso. E quando eu saí de lá, eu resolvi fazer então um livro de fotografia que eu gostava muito das minhas fotos, e as pessoas elogiavam e tal. Falei, eu vou fazer um livro de Brasília, né? Porque com fotos, com fotos de Brasília. De Brasília através de foto. Esse livro, eu botei o nome dele de Brasília Photoshow. Isso foi em 2013. E por que eu fiz isso? Porque eu sou brasiliense e eu conheço toda a energia negativa que o Brasil inteiro joga aqui em cima, né? E Brasília... Eu não só conheço, como sinto. Eu também sinto isso, né? Então a gente precisa equilibrar essas coisas com cultura, com coisas bonitas, com essa coisa criativa que a gente tem. A gente tem muita coisa boa na cidade, mas isso acaba sendo ofuscado por terceiros, que não são pessoas daqui. Né? Mandaram para cá. Mandaram para cá. Exato. E acaba ofuscando essa parte criativa da cidade.